Eu tenho confiança no meu Senhor, que por muitas vezes Ele me ajudou. Eu estava condenado, Ele me salvou. De todos meus pecados, Ele me perdoou. Eu expresso alegria em meu ser, e todas as vezes que preciso Ele vem socorrer. É pela graça, não é por o meu merecer. E a única exigência, eu preciso crer. Eu tenho certeza que vou vencer. Já consegui dos meus pecados me arrepender. Em muitas batalhas consegui vencer. E hoje o Espírito Santo habita em meu ser. Já estou me preparando para viajar. Não preciso de bagagem para levar. Estou esperando o sinal para embarcar. Ele virá até as nuvens para nos encontrar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar de... Será que nós, homens, nós compreendemos a eficácia do amor de Deus? Então é algo de muito importante que nós vamos estar abrindo Mateus Mateus 24, do versículo 15 até o verso 28, que diz o seguinte: do 15 ao 28, diz o seguinte: Quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel
está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos será abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe des créditos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, fora enganados até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saís, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntará as águias. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pela grandeza das tuas revelações dentro da tua palavra, que não tem nos deixado confundido e tem nos esclarecido, e isto é algo que nos alegra, nos dá certeza da eternidade, e estamos aqui para meditar mais neste assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Também vamos estar abrindo Romanos. Romanos 9, do 28 a 30, diz o seguinte: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar descendência, teriam sido feito como Sodoma e seria semelhante a Gomorra. E o verso 30 diz o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça
alcançaram justiça. Não. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, há algo de muito importante nesses dois textos que acabamos de ler, apesar de não ser algo expresso falando do amor de Deus. Por que que eu me lembrei de uma experiência de alguns anos atrás, lá para cerca do ano 2000. Um dia o Senhor fala claramente, de voz audível aos meus ouvidos, que era para mim sair daquela denominação onde eu estava congregando. E eu, a princípio, não consegui entender nada a respeito daquela ordem do Senhor para que eu saísse dali, porque eu vivia até razoavelmente bem no meio daquela congregação. Era bem ativo nos trabalhos da igreja, no modo geral. Tinha um grande grupo que eu administrava para fazer evangelização. E através daquele trabalho, muita gente se renderam e saíram da tradição que viviam e foram congregar junto conosco. E quando eu ouço aquela voz dizendo claramente aos meus ouvidos, ó, sai, ainda falou até o nome da denominação. E eu, como aprendi que nós temos que obedecer à voz do Senhor, eu levei esse assunto ao ministério daquela denominação, e nós reunidos ali, eu falei, e aquele que estava liderando aquela reunião de ministério, ele falou, isso nunca aconteceu no nosso meio. Aí eu respondi para ele, olha, acabou de acontecer. E eu, por até falta de sabedoria, de conhecimento mais amplo, eu saí, peguei a minha família. Nós éramos cerca de minha nora, genro, filho e filha, os netos. E saímos dali, fomos congregar em outra denominação. E aquela passagem durou 1 ano. E o próprio Senhor, em 2 ocasiões especiais, num dia de uma Santa Ceia e outro dia em um culto, numa noite de sábado, o Senhor usou 2 pessoas diferentes que não se conhecem até o dia de hoje. Nós estamos já em 2025. Eles ainda não se conhecem. E um se mudou para Minas, outro mora no Rio ainda. E mandaram que eu voltasse. Aí me confundiu mais ainda. Falei, o próprio Senhor manda eu sair, agora manda voltar? Aí eu, procurando obedecer a palavra, voltei e passei ali mais 6 anos. E aí, então, eu fiz um propósito com o Senhor, falei, o dia que acontecer determinado ato, reuni ali alguém que andava, que fazia parte daquele grupo que eu ministrava. Falei, o dia que acontecer isto, eu vou sair daqui. E porque aí eu fiz igual o Gideão, pedi esse sinal. E no dia que aconteceu o que eu falei, eu peguei o meu carro, falei não vou levar ninguém comigo desta vez, nem a minha esposa eu chamei para sair comigo. E fiquei 1 mês jejuando, orando,
pedindo direção ao Senhor, e naquele período que eu fiquei fora ali desta denominação, eu sinto que a minha vida espiritual, ela cresceu. E eu vejo isto como o grande amor de Deus para com seus escolhidos. E ali, então, abrimos uma denominação. E foi até um certo período que eu fiquei enfermo, que não estava em condição mais de carregar aquela bandeira que a gente tinha levantado. Então, passei para outras pessoas para dar seguimento àquele trabalho e me afastei. Não estou me exaltando de maneira nenhuma que algo de especial aconteceu, porque foi o período que eu mais me aprofundei nos estudos da palavra. Aí que eu fui entender por que o Senhor tinha me mandado sair daquele meio, porque tudo que a gente vivia ali, que achava que era espiritual, 99% era heresia. A palavra da verdade passou a ser negada naquele meio, e está sendo negada até hoje. Apesar deles usar as escrituras sagradas, eles ainda continuam com as mesmas heresias, ou até mais heresias ainda, e passou a ser um culto onde há algumas manifestações, mas é algo que é superficial, não é aquilo que vem lá do profundo da alma, da vontade de Deus. E me aprofundei mais, conhecendo a palavra, fazendo pesquisas a respeito de como surgiram essas denominações que hoje nós conhecemos como igreja. E eu descobri o seguinte detalhe: a verdadeira igreja, a igreja da graça, a igreja que alcança a misericórdia do Senhor, não é uma denominação, ela está entre as denominações. Que é todo aquele que de coração sincero aceitou a palavra, o convite para a eternidade, e hoje cheguei a um denominador bem comum, quando me deparo com o próprio Senhor no Apocalipse falando para o povo dele sair da grande Babilônia, para que não fosse participante dos seus pecados. Então eu pude entender, hoje, depois de tantos anos, é que eu estou alcançando a veracidade daquela ordem para que eu saísse dali. Não é outra coisa senão o amor de Deus para com a minha vida e para com todos os seus escolhidos. Porque quando nós estamos sendo guiados por um cego, ambos cairão na cova, ambos cairão no abismo, sem condição de se salvar. E hoje, pela graça divina do nosso Deus, nós alcançamos este grande benefício. E por que eu li esse texto das Escrituras Sagradas? Esses dois textos de Mateus 24, do 15 ao 28, e Romanos 9, do 28 a 30. Porque Deus quer nos livrar deste ato que vai acontecer, que é profético, e Ele não quer nos ver no participante de algo que Deus não falou. Então, como o versículo 15 de Mateus 24 diz o seguinte: isso aqui surgiu depois que os apóstolos de Cristo fizeram perguntas
a respeito do fim dos tempos. Então, isto aqui tudo é resposta do próprio Jesus para os seus discípulos. Diz assim: quando, pois, virdes que abominação e desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Porque nós não precisamos de revelagem de ninguém, porque tudo que o Senhor tem separado para nós está dentro da palavra, da verdade. E algo diferente acontece quando nós deparamos com as Escrituras Sagradas e o próprio Espírito Santo possa estar clareando na nossa mente entendimento que renova a cada momento. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Vamos interpretar aqui dois tipos de pensamento que nos vêm. Primeiro, monte. Fala de um refúgio, de um momento íntimo do servo para com Deus. Igual Moisés, quando sobe para o monte, ali teve ali aqueles 40 dias, onde o Senhor dita para ele todo o Velho Testamento, os 5 livros Pentateuco. Então, nós entendemos desta maneira e entendemos também um momento de refúgio nosso para com o Senhor. Quando Ele manda sair, que eu fiquei ali aquele mês inteiro orando e jejuando, pedindo uma direção ao Senhor, e algo de magnífico me aconteceu. Então, este monte eu classifico desta maneira, no meu entendimento, para hoje. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Isso aqui é outro esclarecimento maravilhoso que nós alcançamos, porque nós não precisamos de levar nada para onde o Senhor vai nos levar. Ele vai levar até esse corpo carnal, ele vai ser transformado. Então não precisa de nos preocupar com nada material, porque o Senhor já preveu tudo para nossas vidas. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa. E o 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Aqui nós acabamos de falar. E outra coisa que nos dá entendimento, esse texto nos dá a entender, é que a nossa vida social, ela vai continuar normal até a vinda do Senhor para o arrebatamento da igreja. Nós não precisamos estar nos preocupando, nós temos sim que preocupar com as nossas vidas espirituais, não nos contaminando com o pecado, com as coisas que o mundo oferece. É o que nós temos entendido nisto. Então, são 3 pontos principais que dentro desses 4 versículos nós conseguimos entender. Monte, fala do nosso refúgio, de um momento íntimo com o nosso Deus. Não voltar para casa, porque para onde nós não vamos precisar de nada deste mundo. Telhado e campo, fala da vida social que nós temos que continuar tendo. 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por que isto? Porque no arrebatamento, eu entendo desta maneira, no arrebatamento vai acontecer de uma mãe
ver o seu filho sumir. A mãe que está esperando o bebê, o filho, some do seu ventre. Uma maneira que eu tenho de pensar nisto, é algo terrível, que vai ser um choque muito terrível para aquela mãe. E no verso 20 diz assim: orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aqui eu vejo duas situações. O povo que ainda estão preso na lei, eles é capaz de rejeitar o arrebatamento por causa de um item da lei, que fala do sábado. E o inverno, eu entendo como uma frieza espiritual. Aquele que tiver frio espiritualmente também. Então, por que ele tem que sustentar suas lamparinas acesas e sempre com azeite de reserva? Para estar aquecendo com o calor do Espírito Santo. 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca para que haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o como nunca houve, minha vista está embaraçada, que está ardendo um pouco. Haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E o versículo termina: e nem tão pouco haverá. Então, vai ser algo que nunca houve e nunca vai voltar a acontecer. É algo que vai ser só mesmo para aquele acontecimento que está profetizado pelo próprio Senhor. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Então aqui eu vejo aquilo que é o tema desta mensagem. Será que nós entendemos, nós temos conhecimento, nós alcançamos o grande amor de Deus para com as nossas vidas, para com o seu povo? É uma pergunta que cada um de nós precisamos estar fazendo. Quando ele me manda sair daquela denominação, eu entendo que foi puramente por amor. Apesar de eu ser falho, muitas das vezes não alcançar o entendimento como tem que ser alcançado, e nós precisamos, neste momento, se apossar de um dos dons mais necessários para a nossa salvação, que é a fé. 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não descrede. Quer dizer, é mostrando exatamente o que nós estamos vendo hoje. Já vamos ali naquela igreja porque está acontecendo um milagre, cura, não sei de quê. É campanha disso, campanha daquilo, mas o principal alvo daquelas lideranças é o teu bolso. 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então fala exatamente do anticristo que virá. E este versículo, ele
desacredita nesses antes pré-tribulacionistas, porque se haverá aqui, que está falando aqui claramente do anticristo, do falso profeta, e está falando que dos escolhidos aqui. E esses escolhidos que eu entendo é a igreja que foi comprada e remidas com o sacrifício do Filho de Deus. E 25. Eis que eu vô-lo tenho predito. Então ele avisa, que ele deixa isto avisado para que nós possamos estarmos vigilantes e não sermos também enganados por tantos falsos cristos e falsos profetas que viria. 26. Portanto, se vos dissermos, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredita. Porque a função do adversário das nossas almas é nos enganar. E ele já nos deixa de sobreaviso. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele está falando da volta dele. Vai ser algo visto por todo mundo, que ele virá até as nuvens, para nos encontrar lá nas nuvens. Mesmo se nós tivermos já descido ao pó, naquele momento vamos ser ressuscitados e vamos encontrar juntamente com a igreja que foi transformada, mesmo estando em carne, foi transformada. E o último desse texto é o 28, que diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntará as águias, os abutres, tanto faz, um ou outro. Esses abutres aí fala exatamente dos carniceiros que estão agindo neste momento. E para encerrarmos, Romanos 9, 28 a 30 diz o seguinte: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Então, tudo que Cristo falou lá atrás, Paulo aqui, ele confirma que vai acontecer, completando-a e abreviando-a. Então, até o apóstolo Paulo, ele concorda com quando nós lemos lá atrás, no Mateus, que se os dias não fossem abreviados, e aqui o apóstolo Paulo, ele concorda com isto. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seriam semelhante a Gomorra. Então, ele viria, destruiria tudo sem deixar ninguém de aviso. E o último versículo, para encerrarmos, é o 30, que diz assim: que diremos, pois? Onde os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, este último versículo nos mostra o próprio Paulo confirmando aquilo que nós já falamos lá atrás. Todos esses benefícios, se nós não tivermos uma fé verdadeira dada pelo Espírito Santo, com certeza ficaríamos de fora. E vamos encerrando, dando glórias ao nome do nosso Deus e buscando cada vez mais a sabedoria do Senhor. Senhor Deus, nós exaltamos o teu nome, suplicando sempre
para não nos tirar a sabedoria vinda do Espírito Santo, e também não nos afasta do seu grande amor. Nós, assim, encerramos mais esta palestra, no nome do Senhor Jesus. Amém.